Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós damos continuidade à resolução de alguns exercícios sobre o tema espelhos planos. O que nós vimos nas últimas videoaulas? Nós vimos os princípios de reflexão, onde a gente falou sobre o raio incidente, sobre o raio refletido, que o raio incidente, o raio refletido, a normal, todos eles estão contidos no mesmo plano e que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é o que acontece nos espelhos planos. E também falamos da reflexão nos espelhos esféricos. Nos espelhos planos, a distância do objeto é exatamente igual à distância da imagem e ela se forma, é uma imagem virtual, ou seja, ela se forma pelo prolongamento dos raios refletidos. E ela se forma atrás do espelho. E falamos nos espelhos esféricos, que podem ser divididos entre côncavos e convexos. E falamos da equação fundamental dos espelhos, onde você tem aqui dos espelhos esféricos, onde HI sobre HO é igual a DI sobre DO. E também a segunda equação dos espelhos esféricos, onde 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, vamos lá. Vamos lá. Exercício número 5. Com relação às características das imagens formadas pela reflexão regular da luz nos espelhos planos, assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que ele fala aqui. Alternativa A. Imagens formadas por espelhos planos podem ser projetadas. Vamos lembrar que para serem projetadas, as imagens precisam ser formadas por raios reais. As imagens nos espelhos planos são formadas de maneira virtual, ou seja, elas não são projetáveis. No ponto 2, ele diz aqui, na alternativa B, ele diz que são imagens reais, invertidas na direção horizontal e produzidas pelo cruzamento de raios de luz. Na verdade, elas são produzidas pelo cruzamento da prolongamento dos raios de luz. Então, essa daqui também é falsa. Ponto 3, ou ponto C, melhor dizendo. Tratam-se de imagens virtuais formadas atrás do espelho e invertidas horizontalmente. Então, esta daqui, por enquanto, é que mais me agrada, porque elas são imagens virtuais e elas são invertidas horizontalmente. Elas são imagens virtuais enantimorfos, ou seja, são invertidas na direção vertical. Não são invertidas na direção vertical. Se elas fossem invertidas na direção vertical, sempre que você olhasse para o espelho, você veria uma imagem de cabeça para baixo, o que não é verdade. Então, letra D também é falsa. Letra E são imagens reais, entretanto, não podem ser projetadas. Não, toda imagem real, a princípio, ela pode ser projetada, as imagens virtuais é que não são projetáveis. Então, aqui, revendo aqui, nós tivemos falso e falso nas alternativas A e B. A alternativa 3, ou C, foi a verdadeira. E a 4 e a 5 foram falsas. Então, são imagens virtuais, são formadas atrás do espelho e elas são invertidas horizontalmente. Resposta correta, letra C. Exercício número 6. Um objeto tem 20 centímetros de altura. Ele é colocado 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. E aqui ele pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e esta imagem. Vamos lá. E aí ele dá aqui as várias alternativas. Vamos lembrar aqui, espelho plano, objeto colocado na frente dele, tem 20 centímetros de altura e 30 centímetros de distância. As imagens que se formam de um espelho plano, elas têm sempre a mesma altura e a mesma distância. Então ela está aqui formada aqui, atrás do espelho, ela tem a mesma distância e mesma altura. Então, a resposta correta é a nossa letra D, aqui 20 centímetros e 60 centímetros. Preste atenção, ele fez uma pegadinha aqui, ó, a distância entre o objeto e a imagem. Objeto e imagem.
30 mais 30, então 60. Cuidado, leia sempre com bastante atenção o enunciado. Exercício número 7. Dois espelhos planos são alinhados de modo que as direções perpendiculares às suas superfícies refletoras formam um ângulo de 60 graus. O número de imagens conjugadas por esses espelhos, conjugadas são formadas por esses espelhos, é igual a 3, 4, 5, 2 ou 1. Vamos lembrar que eu tenho a minha imagem, eu tenho aqui os meus espelhos, eles estão formando um ângulo de 60 graus. Todas as imagens se formam aqui ao longo de um círculo, e aqui eu vou repetir este meu ângulo de 60 graus aqui várias vezes até completar 360. Quantas vezes eu posso colocar 60 dentro de 360? 360 dividido por 60 são 6 vezes. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas imagens se formam? Formam-se aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Com esta daqui. 1 é de verdade, é o objeto, e as outras 5 são as imagens. Então, resposta correta é a letra C. Se você lembrar da fórmula, N, que é o número de imagens, é 360 dividido por alfa, menos 1. Isso aqui vai dar exatamente 6 menos 1. 6 menos 1 nada mais é do que 5 imagens. Exercício número 8. Um homem aproxima-se de um espelho plano com velocidade de 2 metros por segundo. Assinale a alternativa que representa corretamente a velocidade relativa entre o homem e a sua imagem. Então vamos lá, entre o homem e a sua imagem. E aí ele dá as alternativas aqui, 3, 0, 6, 2 ou 4. Espelho plano. Nós temos aqui o nosso carinha correndo em direção ao espelho com velocidade de 2 metros por segundo. O que vai acontecer? Nós temos aqui também a imagem dele se aproximando do espelho com 2 metros por segundo. Ele pede a velocidade relativa. Se esse está vindo com 2 metros para cá e esse está vindo com 2 metros para cá, a velocidade relativa entre os dois é de quanto? A soma dessas velocidades, ou seja, 2 mais 2, que é igual a 4. 4 o quê? 4 metros por segundo. Então, resposta correta, letra E. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, revejam as videoaulas com a teoria ou entre em contato conosco. Bons estudos e até a próxima videoaula.